Olá, oitavo ano, boa tarde, paz e bem, que Cristo abençoe cada um de vocês. Hoje vai dar continuidade à nossa aula, lá na página 179 a 181, sobre as consequências da Guerra Civil Americana. Bem, meus amores, os anos que seguiram ao fim da Guerra de Sucessão dos Estados Unidos ficou marcado pela reorganização administrativa e a reconstrução da estrutura, certo? Embora tudo isso tivesse sido um curto período de pelo menos 4 anos para poder reconstruir, digamos, aquela localidade onde houve toda a guerra. Então, a intensidade do conflito levou à morte de quase 1 milhão de pessoas, como vimos, né, no decorrer das nossas aulas. Além da perda humana, também deve-se levar em consideração o alto custo dessa guerra. Quando eu digo alto custo, o gasto financeiro que houve numa guerra, que não foi tão pouco. Meus amores, claro, para poder reorganizar essa nova estrutura, temos que dar uma olhada que vai mexer com a crise econômica americana. Isso quer dizer, para se levantar, reerguer-se novamente das cinzas, iria precisar de muito dinheiro para poder reerguer a localidade e não esquecer as mortes, mas sempre lembrar delas como pessoas que foram, digamos, protagonistas desse momento histórico. Então, a Guerra de Sucessão, ela serviu para retificar os Estados Unidos, ou retificar o Estado americano, quer dizer. Mas o problema com a atividade econômica foi predominantemente elevada. Então, o uso das colônias, elas foram centrais para poder usar as colônias em termos de trabalho, norte a sul, norte e sul, para levantar todo mundo junto. Quer dizer, juntou-se essa questão e vamos trabalhar. Mas estamos observando, mesmo assim, a questão racial permaneceu perante a sociedade americana. Então, quando se fala em questão racial, a questão do branco e do preto, né? A gente pode também estar revendo e analisando esse contexto, que dentre as principais consequências da guerra americana, vai se destacar 2 importantes, certo? O preconceito racial e o início do processo de expansão externo dos Estados Unidos. Ou seja, meus amores, podemos ver aí que o imperialismo americano ele vai permanecer com a vitória nortistas, e o trabalho escravo foi extinto. Então, a partir daí, houve esse ponto bom que a escravidão ela foi tirada da história. Isso, o Sul não poderia mais usar os negros como mão de obra escrava. Foram liberados. Então, foi que houve. Isso ocorre ainda no governo de Abraham Lincoln. Isso com a 13ª emenda constitucional. Com essa emenda constitucional que o Abraham Lincoln redige ou cria, fica definido que a região sul não poderia mais usar os escravos para a manutenção do trabalho naquele período, e a partir dali estava liberado. Com essa criação dessa 13ª emenda, já tinha preconceito contra o negro. Esse preconceito racial ele vai só aumentar gradativamente. Então, gente, houve várias conquistas, inclusive o direito a voto, mas o preconceito racial, principalmente nos estados do sul, impedia que os negros tivessem uma vida social livre e solta. Então, assim, de um lado, cria-se uma lei para proteger o ser humano, mas ao mesmo tempo essa lei, ela massacra uma pessoa só porque é negra, é uma cor diferente, mas é ser humano. Sem direito político, econômico e social. Praticando, eles
eles foram afastados da sociedade, do convívio político, do convívio público, e os negros ainda tiveram que conviver com a violência racial pela parcela da sociedade americana. O que é que ocorre? Os negros, na época, eles criaram uma seita religiosa para poder tentar viver dignamente entre eles. Só que, até isso, né, o pessoal da região sul começaram também a implicar, a perseguir eles, aonde eles estivessem. Meus amores, podemos observar, quando eles criam essa seita religiosa, era uma seita religiosa secreta, que só eles tinham entendimento e conheciam. Quando isso estoura no olhar, aí que eles vão sofrer as consequências. Meus amores, em 1866, essa seita inventou suas próprias regras para afastar qualquer possibilidade de acesso a negro. Então, a região sul cria uma seita religiosa para eles não chegarem próximo dele, por mais que ele já tenha essa seita religiosa. Os membros dessa seita, eles exterminavam violentamente, com tortura, até matar, se encontrasse algum preto negro se aproximasse daquela localidade. Claro, se cria um documento, né, que é a Declaração do Direito dos Estados de Independência dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo essa independência é para uns e para outros não. Já se coloca que só existia para o branco, seguido das religiões protestantes, os imigrantes católicos, índios, principalmente negro não tinha direito de frequentar nenhuma religiosa. Meus amores, como foi dito, o fim da guerra trouxe outras consequências. Para quem? Para a construção ideológica, política dos Estados. A política imperialista, isso quer dizer, a independência americana vai sofrer consequências. Então, em 1776, os Estados Unidos iniciam uma expansão territorial, claro, usando como justificativa o Divino Manifesto, que foi um documento que foi criado e que esse documento afirmava que os americanos, o povo eleito por Deus, para conquistar outras regiões do continente. Então, eles usavam o nome de Deus, digamos que em vão, né, para conquistar território. Eu creio que Deus não queria que houvesse esse tipo de coisas usadas com o nome dele. Meus amores, com o campo de território do Alasca, juntou-se a Rússia, isso em 1898. Com essa anexação do Havaí, com a conquista dessas duas regiões, os Estados Unidos vai defender os limites do seu território, que é o limite dessas fronteiras, né? Está aqui uma fronteira e aqui a outra. Então, vão brigar dia e noite por esse território. Claro, paralelamente, esse processo de expansão interna dos Estados Unidos vai iniciar um movimento imperialista, buscar interferir radicalmente na questão, na autonomia política entre outras nações. Então, eles vão buscar outro território. Mas o que é importante, que começa justamente no continente americano, em 1823, com a chamada doutrina Monroe. Nessa doutrina vai ser elaborada, então, pelo presidente americano James Monroe, que tinha um tema, América para os americanos. Essa doutrina tinha como base. Então, América para os americanos. Então, aquela coisa, só a frase já está colocando na frente o preconceito contra que não fosse americano. No caso, os negros. Então, assim, a política contrária do sistema socialista, em outras palavras, não existia mais a elevação da colônia, da metrópole, que essa colônia era que sustentava toda a América. Cada nação seria livre, autônoma. A não interferência das nações europeias nas colônias, se fosse reativar, e ao mesmo tempo transferir a autonomia para as pessoas que estivessem dentro dessas colônias.
e a não participação dos Estados Unidos no conflito de guerras que envolveu diretamente a relação econômica e política entre as metrópoles da colônia. Esse lema, a América para os americanos, foi levado a sério pelos Estados Unidos, que vai estabelecer uma política de libertação das colônias da América, apoiada a sua independência, como no caso da América Espanhola do Brasil. Meus queridos, claro, começa a buscar-se e a conseguir uma relação econômica, né? E essa relação econômica, política, controlava o continente americano. O bom exemplo de todo esse olhar político imperialista dos Estados Unidos foi a questão de Cuba. Cuba, um local pequeno na América Central, que no final do século XIX estava sob o controle da Espanha. Segundo a sua política, né, a doutrina Mori, os Estados Unidos financiava a independência da Cuba. Claro, numa luta contra a Espanha que durou meses, isso em 1998. A Cuba conquistou sua independência lutando, digamos que devagarzinho, foi até então lutando e conseguiu sua independência. Claro, o que é que ocorre? Permite que a América ficasse em seus territórios durante 3 anos. Então, Cuba conseguiu ser independente, mas o seu território ficaria anexado aos americanos por 3 anos. Alguma coisa o americano queria com a Cuba. Meus amores, em outra decisão que vai reafirmar o imperialismo no continente americano, foi a aprovação da chamada Emenda Plantes, em 1909. Essa emenda ia permitir que os Estados Unidos pudessem interferir em Cuba diante de qualquer conflito que fosse acontecer naquele momento, pedindo que a base militar na Baía de Guatemala. Então, é um jogo político, né, no contexto de Cuba, mas a Cuba conseguiu ser independente. Meus amores, obrigado, boa tarde, fique com Deus, faça a atividade da página 182 a 191 e até o nosso próximo encontro.